7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uma boa noite, amigos. Estamos entrando no ar. Programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Pontualmente 21 horas. O Grêmio Porto Alegrense ainda está jogando. Mas logo depois também teremos um jogo. Às 21h30, o Fla-Flu. Aquele jogo das multidões. Mesmo que nós não tenhamos público. Mas é algo que estará sendo transmitido ao vivo. Então são alguns transtornos que teremos no nosso programa. Mas nós pedimos que vocês façam aquela maneira típica. Um olho na TV, o jogo que é interessante, não podemos dizer que não, e o outro no nosso programa. Porque nós estamos nesta live, é um programa agradável, e nosso canal de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo no YouTube, cada vez melhor. Graças a nós, a mim, a vocês aí do outro lado, todos nós, o programa é nosso, o sucesso é nosso. Então é por isso, nessa noite muito quente, o dia então nem se fala, foi um calor intenso na nossa região, embora tenha caído alguma chuva esparsa em algum dos lugares, mas aqui não, aqui para nós não. Nós temos a notificar que ontem a associação da SSTBM completou 75 anos de vida, de existência. Também nós não podemos esquecer daquela grande equipe, o Dragão de Canoas, o Oriente, a Sociedade Cultural Oriente, lá de Canoas, que está fazendo no dia de hoje, completando 89 anos. Então todas essas preocupações nós temos em acompanhar o que está acontecendo. Dentro do programa nós teremos muitas notícias. O dia hoje foi agitado, tanto na área política quanto na área de polícia. Tivemos muitos incidentes, muitas coisas em volta da pandemia. Mas as preces e os pedidos estão surtindo efeitos. Estamos reduzindo, principalmente em Porto Alegre, uma estatística, a ocupação de leitos por Covid, de UTI. Então algo está acontecendo. Tem uma juíza lá de Minas Gerais que foi denunciada e terá que responder junto ao Conselho de Justiça por que ela estava incentivando o não uso da máscara, demonstrando lá no shopping. Foi denunciada. Então são coisas que depõem contra o que é orientado pelos órgãos de saúde. Nós não temos que dizer aqui nomes de remédios, nós temos que dizer as precauções que temos que tomar, que são divulgados amplamente, que é lavar as mãos, usar álcool gel, usar a máscara. São coisas que nós não nos contrapomos aos que os órgãos de saúde orientam. É dessa forma que nós temos que nos portar, pois somos influenciadores. O que nós dissemos aqui pode induzir as pessoas ao erro, ao desuso das precauções. Embora que estão acontecendo muitos desleixos, jogadores profissionais fazendo festas e quase que ironizando e debochando de nós, sociedade com menos poder aquisitivo. Pensam eles que, por serem famosos, podem fazer o que quiserem e que o dinheiro compra tudo. Tem imagens aí, deveriam ser punidos também na forma da lei, mesmo os famosos. A lei é feita para todos, é assim que nós apregoamos. Lá nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, foi um pandemônio durante
à tarde, invadiram o Congresso dos Estados Unidos, porque é hoje que os senadores diriam ou proclamariam realmente a vitória do Joe Biden. Nisto foi nas eleições. O vice-presidente não quis seguir as ordens dadas pelo então presidente, ainda é presidente, ainda não houve a posse do novo, Donald Trump. Mas então esses são problemas que estão acontecendo lá com eles, que têm uma cultura, uma riqueza imensa, e que deixa para nós, que somos uma cultura de terceiro mundo. Então, quando críticas existem aqui ao nosso governo, lembrem-se, nos outros países existem críticas e oposições muito maiores do que as nossas. E a esse desenho do mundo que também nos preocupa. São potências. A quem interessa que uma grande potência, como é considerado os Estados Unidos, que tenha um clima conturbado e que entre em convulsão ou possibilidade de uma guerra civil? As outras forças, aquelas forças opositoras, o lado comunista, já que lá é uma democracia, o símbolo da democracia do mundo, segundo é dito, então às esquerdas, aos comunistas, é que interessam e são os seus opositores. E nós estamos atentos a tudo isso. Então é por isso que eu digo, o nosso programa, ele também esclarece aos senhores. Divulgamos muitas notícias, muitas informações em todas as áreas, tanto na área educacional, na área política e na área esportiva. É por causa desse público que nós temos um público inteligente, sábio e seleto, que nós fazemos o nosso programa. Ele é para ser um programa leve, mas também nós temos que ter uma seriedade para termos toda essa credibilidade que vocês decretam em nós. Então não podemos dar informações erradas e nem coletadas de redes sociais, não. Todas as informações que nós temos são de órgãos oficiais de imprensa. Eles também não dizem só a verdade, mas nós estamos embasados, sob pena da lei. Mas o nosso programa o Pauta Livre tem esse cuidado. E nós cuidamos e primamos pela qualidade e podemos conversar, já que o Pauta Livre é uma conversa entre amigos, entre eu e vocês. Vocês compartilhando, dando aquele like de positivo e eu aqui apresentando. É por isso que nós temos esse grande sucesso e despertamos a atenção e a admiração de muitas pessoas, graças à quantidade imensa de inscritos que nós temos dia a dia no nosso canal. Hoje nós passamos as barreiras dos 95 mil inscritos no canal. Então isso não vem por acaso. É alguém que enxerga e que vê que utilidade nós temos e muito. Embora tenhamos também pessoas que não pensam dessa forma, mas não importa. Nós estamos numa democracia, nós aceitamos o contraditório. Você que gosta, queremos e temos satisfação que você assista. Você que não gosta, também queremos que você assista, mas critique e diga o porquê. Aqui nós estamos e agora sim nós começamos com esse visual muito lindo, tradicional, que é de Veneza. São lá nos lugares, na cidade de Veneza. Esqueci de dizer a vocês, porque nosso programa é uma rádio Impacto Web, não temos patrocinadores, mas temos muita qualidade. Trabalhamos sempre com 2 estúdios, o Estúdio 1 e o Estúdio 2, e fazemos na maneira do possível, como achamos, da melhor maneira para que vocês gostem. Não temos música. Então tá, e temos também o programa Giro da Várzea, também do esporte amador e do varziano, que nós incentivamos. E teremos essa programação, já está pré-estabelecida esse horário. Será no dia 9, no sábado, 19 horas.
virão 2 convidados da diretoria do GEMA, do Grêmio Esportivo Monte Alegre, lá da cidade de Viamão, que é o presidente, o Nervoso, ou o Áureo, e o Everaldo, que é o seu diretor patrimonial. Isto será lá no sábado, 19 horas. Agora, vamos então, já que eu explanei demais, fui me incentivando dessa live, vamos agora realmente ao Estúdio 2 e posterior ao Estúdio 1 da live ao vivo. Conto com vocês, me ajudem, o programa é nosso. Vamos lá. Pessoal, agora sim, estamos ao vivo. Houveram alguns cortes aí, mas é na emissão do nosso canal. Algo houve aí que o nosso sinal está oscilando de internet. Então, alguns cortes que houveram aí não é problema de vocês, do equipamento de vocês, podem acreditar. É um problema da emissão do nosso programa. E embora esteja oscilando, eu tenho aqui um sinal que mostra ali que o sinal está verde, vermelho, é um sinal fraco da internet. Então nós começamos com o Estúdio 2 da nossa Rádio e TV Impacto Web de Gravataí e o programa Pauta Livre. Agora sim, fizemos aquele preâmbulo ali com as notícias do dia, notícias preocupantes, até na área da política que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Quem não está acompanhando, uma das potências do mundo, e hoje quase que uma revolução lá no Capitólio, no Congresso dos Estados Unidos. Então é algo preocupante, e é com isso que nós começamos também agora, realmente, falando ao vivo desse dia 6 de janeiro de 2021, quando nós estamos com uma temperatura de 27 graus. Também muita gente usando a internet, jogos da Libertadores, passando ao vivo em alguns lugares. Também o jogo do Grêmio, que segundo o nosso amigo Alexandre Marques nos informou que terminou logo após nós termos começado o nosso programa, 2-1 para o Grêmio Porto Alegrense quanto ao Bahia. Então tudo isso interfere. Agora normalmente está dizendo, então se algum corte está acontecendo aí no equipamento de vocês, não é questão do equipamento, é o nosso sinal principalmente que está oscilando o tempo todo, até é preocupante, mas nós estamos transmitindo. E com isso eu vou logo ao Estúdio 1. Agora sim, me transportei para o Estúdio 1 do nosso programa Pauta Livre. O nosso sinal agora está melhorando e com certeza vocês não vão ter cortes aí. Aí vamos ao encontro dos nossos amigos, porque o programa é Pauta Livre, é uma conversa entre amigos. Se nós ficarmos só editando aí estaríamos falando sem uma resposta. E eu quero participar com vocês. Se vocês que me ajudam a fazer o programa, nosso amigo Odoni Miller, aqui da Morada do Vale, aqui que eu digo porque é próximo aos nossos estúdios, na Morada do Vale 1, em Gravataí, aonde fica a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Ele está dizendo assim: um boa noite severo, um abraço a todos os telespectadores do Pauta Livre. Muito obrigado, Odoni Miller, é isso aí, esse homem é um assíduo. O Alexandre Marques, eu já havia pego no ar enquanto estava olhando aqui a minha tela do programa, o Alexandre Marques, que ele nos avisou, e nós já comentamos antes, nos dando uma boa noite e nos informando. Ele nos mantém sempre informado, tanto na área do esporte, que é o seu ponto maior, com o blog do Expresso da Várzea, e é nosso co-irmão de divulgação. Então, Alexandre Marques dizendo que terminou o jogo, Grêmio 2, Bahia 1. O Jorge Antônio, ou Jorge Stiborski, também está nos dando uma boa noite. Ele bota só figurinha, o homem é de poucas palavras, daqui a pouquinho ele intervém aí dizendo alguma coisa. O Jorge Antônio vai fazer uma viagem aí, diz para o nosso público aí,
Onde é que tu vai passar uns dias aí de férias aí? Nós estamos agora no Estúdio 1 da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. O Arthur, o nosso amigo Dinho, bem conhecido, tu merece, meu amigo, todos os frutos que estás colhendo. É isso aí, o Dinho, velho amigo nosso. Não dá para ser muito velho, senão vai nos projetar a muito longe na idade e nós vamos nos transportar até lá, né, Dinho? O Dinho é nosso parceiro lá dos tempos de São José. E ele já havia participado no outro programa, localizou o nosso programa e hoje ele está participando, então com isso nós ficamos contentes, quer dizer, que ele gostou do programa, teve uma primeira participação, uma entrada, se apresentou, que como o YouTube nos engana, pois bota uma maneira figurativa em muitos casos, e ele localizou o nosso programa, viu que o programa é atraente, e é isso aí, é entre os amigos. Ele é meu amigo pessoal, mas muitos amigos nós somos online. Então o nosso boa noite ao Dinho aí, ou o Arthur. O Jorge Stibor está dizendo assim, ó, boa noite, em 24 de janeiro de 21, é o início da Copinha de Verão da Vila Elza, em Viamão, categoria 50, 55 e 60. Oficialmente ainda não nos fizeram a participação, Jorge Antônio. Tu estás te antecipando aí, mas sabe que nós editamos, inclusive eu coloco aqui na nossa camisa o logo dos Coroas de Canoas, no qual nós editamos todas as artes dos jogos que vão acontecer, e o nosso pessoal lá da Vila Elza, do Chavante da Vila Elza, ainda não nos participaram desse início da Copinha de Verão, que já é tradicional. Não quer dizer que sejam aquelas equipes que disputam na Lívia, mas são um grupo que tradicionalmente disputa, que sempre acontece somente nos jogos lá do Chavante da Vila Elza, e às vezes normalmente tem 3 jogos ao dia das categorias, conforme ele diz pela ordem. 60 pela manhã, 55 na primeira hora da tarde e os 50 no encerramento da rodada daqueles dias e normalmente aos sábados. Mas isso aí no andar da carruagem, mais adiante, nós vamos informar a vocês que também na área de esportes, aqui é o Pauta Livre, mas também nós temos uma fusão, porque o caminho e o que é comentado aqui, vocês é que dirigem. É o programa Pauta Livre, então o Jorge Borges está falando do esporte, do amador e do varziano, é aquele em que nós incentivamos. Inclusive nós temos uma outra edição que eu já falei no preâmbulo, mas vale repetir aos senhores, que lá no sábado nós teremos um especial nos nossos estúdios com o programa Giro da Várzea, que será às 19 horas, que virão os diretores lá do GEMA, do Grêmio Esportivo Monte Alegre, de Viamão, que será o Tinhoso, que é o presidente, e o Everaldo, que é o diretor de patrimônio. Então, é isso aí. Então, nós estamos agora, daqui a pouquinho tem um jogo que eu já havia falado antes, que é o Fla-Flu, é o jogo das multidões, nenhum jogo no Brasil capta tantos torcedores como esse, mas em situação normal. Nós estamos em situação anormal, uma vez que ainda não temos públicos nos estádios, mas igual é um jogo de destaque e nós vamos acompanhar. Eu espero que vocês, sempre que acontecer alguma coisa, agora são 21 horas e 24 minutos, em questão da oscilação do nosso sinal, nós atrasamos uns 3 minutos. Tradicionalmente nós cumprimos o horário à risca, 21 horas às 22 horas. Ao término, sim, nós cumpriremos o horário, 22 horas. Tivemos um pequeno atraso no início, mas questão de 2, 3 minutos, a nós é preocupante, porque nós contamos sempre com a pontualidade e a assiduidade. Esse é o top do nosso programa. É por isso que nós temos toda essa audiência e essa credibilidade. Fazemos um programa com visual bonito, como está aqui no Estúdio 1, começamos com o Estúdio 2, mas tudo isso é para enriquecer o programa. Uma vez que sem música, tem que ter algo que ilustre, então ilustrar não seria a minha fisionomia, né? Senão vocês estariam com a
fobia, eu acho que seria a expressão mais correta. Estou inventando aí, nada a ver. Nosso programa não tem que inventar nada. Tem que dar notícias, não se ater muito a comentários. O nosso sinal, como eu estou sempre falando para vocês, ele está oscilando. Se algum corte houver, não é no equipamento de vocês, é na nossa transmissão, que o meu sinal aqui, embora que ainda diga que está excelente, deu um sinal de que ele está fraco. Um outro dia eu achei, no outro programa, eu achei que teria sanado o problema. Mas não, é algo que está acontecendo. Talvez lá no outro programa nós teremos reinstalado esse programa aqui, porque algo está acontecendo. Também entrou agora o Tenente João. Ele é lá de Montenegro. Está nos dando uma boa noite, em especial a ti, Severo. Parabéns pelo ótimo programa. Muito obrigado, João. Ele é tenente lá de Montenegro, mas ele está trabalhando em Porto Alegre durante a semana. No final de semana, ele vai ao aconchego da família, porque realmente ele reside em Montenegro. Ele está nos parabenizando. Houve um corte no nosso sinal, e até vou repetir a leitura do Tenente João, que disse assim, ó: muito boa noite a todos, em especial a ti, Severo. Parabéns pelo ótimo programa. O programa é um programa que poderia ser chato, mas quem ilustra o programa não sou eu. Quem ilustra o programa são vocês, participando, compartilhando aqui conosco, dando um like de positivo. Por exemplo, agora nós temos sempre positivo. Tem gente que até pensa em ficar de prontidão para tentar dar um dislike no nosso programa, mas não importa. Eles assistindo, gostando ou não gostando, o que importa são vocês, que são nossos espectadores da nossa live, que comentam conosco, participam conosco. Vocês é que são importantes, embora que a gente deva dar importância a todas as pessoas, mas infelizmente é desta forma. Não tudo é como se gostaríamos que fosse, mas nós temos que continuar o nosso programa dessa forma. Como eu havia falado, lá nos Estados Unidos, que é uma das potências do mundo, está acontecendo algo muito lamentável. O presidente que foi derrotado nas eleições, o Donald Trump, não aceita reconhecer a sua derrota, que venceu o Joe Biden. Então hoje seria o dia do Congresso confirmar a vitória de Joe Biden. Como os adeptos ou os torcedores, vamos dizer assim, do Donald Trump, não aceitam, porque já apelaram a todos os recursos judiciais, então eles acharam por bem invadir o Congresso dos Estados Unidos, que é o Capitólio, para que não seja promulgada a posse, embora que não seja hoje o assumir a posse realmente, mas hoje é que seria decretado que sua vitória. Mas então eles acharam por bem invadir, algo lamentável. Aí o presidente Donald Trump diz que, embora que não reconheça que foi roubado nas eleições, mas pede calma. Também, se ele incentivar nesse caso, é a hora de apaziguar, embora que ele não reconheça a derrota, mas nessa hora, na situação que se encontra, não pode, é muito lamentável, ainda mais num país que é o símbolo da democracia. Não pode acontecer. Então nós estamos preocupados. Tem pessoas que estão alheias ao que está acontecendo, mas nós não podemos estar alheios. Está acontecendo, é algo lamentável. A potência é os representantes da democracia do mundo e uma das potências do mundo. Por exemplo, aqui, os apoiadores de Donald Trump invadem o Congresso dos Estados Unidos. Uma pessoa morreu uma mulher, nessa invasão. E bombas de gás são usadas para dispersar o movimento. É algo muito triste que está acontecendo. Um grupo de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu nesta quarta-feira o Capitólio, sede do Congresso americano em Washington, durante a contagem oficial dos votos do colégio eleitoral para as eleições presidenciais. Ao menos uma pessoa foi baleada. A vítima, uma mulher, seria funcionária do Congresso e morreu após ser atendida.
bombas de gás foram usadas para despertar. Nós estivemos acompanhando e acompanhamos, inclusive, ao vivo os fatos que estavam acontecendo, e realmente é algo assustador. É algo assustador o que está acontecendo lá, porque a gente se lamenta até em ver aquilo ali. Nós gostaríamos que acontecesse aqui conosco. Imagina lá nos Estados Unidos o risco que tem de acontecer uma convulsão social. Então é algo preocupante. E o nosso programa não pode ficar alheio a isso. O que nós temos que falar, coisas alegres que nós tentamos, mas os problemas estão batendo a nossa porta, que eu digo, qualquer coisa que haja, o nosso mundo e a nossa sociedade agora é global. O que acontece lá no Golfo Pérsico repercute aqui conosco, no Brasil. Então nós temos que ter uma precaução muito grande e até nos comentários e nos ater, temos que acompanhar. E o nosso programa tem essa finalidade, deixar que vocês informados, e qualquer informação que vocês tenham também tragam a nós. Essa é a finalidade do Pauta Livre, que nós temos todas segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. O nosso amigo Laurino Nispit está nos dando uma boa noite. E um abraço a todos vocês que estão na audiência. Muito obrigado. O Laurino Nispit é o pequeno grande goleador. É um homem lá de Nova Santa Rita, também sempre está nos trazendo informações na área do esporte ou outras áreas. Inclusive fez um agradecimento a nós, e nós achamos que não fizemos nada demais. Nós tentamos sempre enaltecer aquelas pessoas que merecem. Então, como nós fizemos uma divulgação, uma maior divulgação, porque divulgação ele já teve, e muita, não só no nosso programa, como em outros programas, com outras pessoas e outras páginas. Mas nós também, além do nosso programa e na página dos Coroas de Canoas, nós homenageamos aquele empreendimento que ele fez, aquela doação a um lar de idosos lá do interior, com o gol de Natal. Então, e ele nos agradeceu, e nós também agradecemos a ele, primeiro pelo empreendimento que ele fez, e segundo por ser espectador da nossa live, sempre participante, e trazendo sempre mais e mais notícias. E é isso que nós queremos. Vocês, além de fazerem um videozinho a nós, para enaltecer, engrandecer o nosso programa, e também para se mostrar e aparecer. Por isso que nós estamos pedindo que vocês apareçam. Não fiquem só na escrita, que é uma coisa tão fria. Mostre um vídeo, mande um vídeo para nós, que nós teremos prazer de colocar no nosso programa. Que coisa linda! Não ficaria só eu aqui falando e com esse visual lindo aí, mas eu estaria também enaltecendo e botando o nome de vocês. Essa é a nossa intenção, esse entrelaçamento, é o conhecimento, mesmo que online, mas que nós sejamos conhecidos. Eu tenho a sorte de conhecer muito de vocês que estão participando conosco. É uma alegria que eu tenho, mas essa alegria eu quero transportar a vocês. Eu quero que vocês também se conheçam, porque essa é a razão do nosso programa. É unir os amigos. Entrou o Robertinho, que é o Paulo Neves, o meu irmão, está dando uma boa noite, um bom programa, como sempre. A invasão nos Estados Unidos ocorreu, aí que eu botei aqui no meio, morreu um. Imagina se você fosse no Brasil, no Congresso. Por isso que eu digo, é lamentável, e nós também sentimos. O pessoal lá te diz que aqui o pessoal está muito quieto e tudo, mas é que é um outro estilo, é uma outra coisa. Isso não é recomendável para nós, esse manifesto desse jeito. Mas é lamentável, mas a repercussão lá, eles contornam a situação. Aqui seria um horror, o presidente seria execrado, pois todas as atitudes dele são condenadas pelas oposições. Então lá existe oposição, e foi comprovado que existem e muitas oposições. Mas assim a democracia, o contraditório é necessário. Claro que aqui tem as pessoas que são contra por ser contra. Sempre que a gente for se opor a alguma coisa, tem que dizer as razões, tem que dar um fundamento. Que nem agora, lá na Câmara dos Deputados,
vai ser o candidato, é o Baleia lá, o candidato a deputado. Não vai mudar nada nos dias de hoje. Uma vez que o Rodrigo Maia foi pelo Supremo, ele já foi vetado pelo Supremo, mas pela Constituição. Simplesmente o Supremo falou da Constituição que não permitia a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados e nem do Senado. Então o que aconteceu? O Rodrigo Maia escolheu um candidato, que é o Baleia, esse aí, e agora ele inclusive já foi apoiado hoje por vários partidos, todos de oposição. O candidato apoiado à presidência da Câmara dos Deputados, que deve acontecer lá no dia 2, está estabelecido lá no dia 2 de fevereiro. Mas eles têm a maioria, a oposição tem a maioria do candidato indicado pelo Rodrigo Maia. Por isso que eu digo que mudaria pouca coisa do que a gente critica hoje da Câmara dos Deputados. Ele foi aleijado da continuidade, mas escolheu esse candidato, e os partidos de oposição ao presidente da República todos se uniram a ele. Inclusive o PSOL, o PT tinha vontade de colocar um candidato próprio. Mas como eles viram que colocar um candidato próprio nesse momento, e eles tendo minoria, não seria importante, porque depois naquelas distribuições de cargos, já que uma vez ele não teria se unido a esse candidato, perderia esta oportunidade, inclusive de compor futuras CPIs. Então é por isso que eles acharam por bem se unir. Então, todos contra a filosofia do presidente Jair Bolsonaro. Esta é a filosofia lá da Câmara dos Deputados. Hoje também está fazendo aniversário uma grande equipe, que é o Oriente, lá de Canoas, da cidade de Canoas. Ele está fazendo 89 anos de existência hoje, a quem nós parabenizamos, a equipe do Oriente, que é ali no bairro Estância Velha, em Canoas. Também de notícias que nós anotamos alguma sinopse do que aconteceu no dia de hoje, aquele youtuber e vereador que foi policial militar no Rio, o Gabriel Monteiro, ele sofreu um atentado no trânsito na tarde de ontem. Mas como ele, para a sorte dele, ele tem um carro blindado, ele escapou, mas ele sofreu um atentado. Mas ele até diz que mas ele diz assim, que não adianta as oposições ou os marginais ameaçarem a ele. Ele vai resistir e vai continuar. E mesmo lá na Câmara dos Vereadores, ele deve ser contestado, pois ele abdicou do recesso de férias. Isso aí deve ter causado até um mal-estar entre os vereadores, uma vez que ele abdicou desse recesso. Então não deve ter causado uma boa impressão, mesmo entre os políticos lá daquela entidade, né? Como eu estou aqui com um sinal meio ruim aqui também, aqui na minha escuta também tem uma queda, mas eu espero que vocês superem a isso. Mas nós continuaremos porque o nosso programa não pode parar aí. O sinal está indo bem, e eu espero que vocês continuem conosco. É aqui o meu retorno aqui que não está bom. Até vou dar uma olhadinha aqui agora para ver o que está acontecendo. Mas logo nós vamos sanar esse problema, com certeza. Nós não podemos nos render assim, né? Tão facilmente. Agora sim. Agora eu consegui. O sinal está oscilando, e como eu estou aqui a internet com vários equipamentos ligados, o meu retorno, que é no meu celular, ele me trai um pouco, né? Entrou agora aqui o
O meu filho, o Rodrigo Severo, lá do Severos Açaí, lá de Tubarão, ele está dizendo assim, ó, boa noite a todos, assistindo de Tubarão, Santa Catarina, 21 graus o calor, mas aqui tá mais, aqui tá 27 graus, aqui junto aos estúdios de Gravataí. O Alexandre Marques, o nosso amigo do Expresso da Várzea, ele está dizendo aqui, ó, que o departamento médico do Internacional, Danilo Fernandes, tem contratura muscular na região lombar, a avaliação diária, edema muscular na coxa esquerda, avaliação diária, ambos estão fora da viagem para o Ceará. Então tá, é o Wendel, é que a minha leitura aqui fica meio distante, né? É o Wendel e o Danilo Fernandes. E eles estão no departamento médico e não farão essa viagem ao Ceará do jogo do Inter que acontecerá no dia de amanhã. Quem nos informa é o nosso amigo, o Alexandre Marques. Segundo o empresário do PP, na área do esporte, né? Essa é a notícia oficial. Ele custa 20 milhões de euros. Este é o preço do jogador PP do Grêmio, que tem interesse de algumas equipes. Por enquanto, o interesse oficial realmente está sendo do Porto de Portugal, que não é um time de ponta, né? Então o PP está bem valorizado, mas o empresário dele gostaria de colocá-lo em equipes mais conceituadas, né? Por exemplo, o Ajax também está interessado no Jean-Pierre. Então o Grêmio está com um celeiro legal de atletas e ele está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro. O Grêmio está conseguindo fazer esse pessoal, está rendendo, as categorias de base estão crescendo aí. Então com isso o treinador Renato tá conseguindo, além de ser um treinador bem valorizado, ele também está lançando essa gurizada aí das categorias de base e eles estão com valor muito alto no mercado. Então esse é o preço, que não é pouco preço, imaginem só, né? 20 milhões de euros é muito dinheiro. Por exemplo, um artista plástico, tem gente que faz tudo para sair da obscuridade. Uma artista plástica pernambucana, ela criou a imagem de uma vulva, de uma vagina gigante, em meio à natureza. Diz ela que é uma obra de arte. Fez lá em Pernambuco. Então, tem gente que faz qualquer coisa para aparecer. Não tem artistas que dizem que brigaram, mulheres que disseram que brigaram com o marido, qualquer coisa. É tudo pela fama. Então fazem qualquer coisa. Então esse é o caso dessa artista plástica, que não era reconhecida, então tomou essa iniciativa de fazer essa obra de arte. Segundo eles dizem, tudo é arte. Na Câmara do Rio de Janeiro, após ser nomeada assessora de um vereador, assessora e esposa de um deputado que o apoiou, influenciadora digital, empresária, a Câmara de Vereadores do Rio foi rápido e tornou sem efeito a nomeação dessa esposa desse deputado. Seria muito ruim e até mal visto pela Câmara do Rio. Então, tomaram uma iniciativa e uma providência imediata por causa da repercussão. Ainda repercute a negativa da bancada da Câmara de Vereadores de Porto Alegre em não cantar o hino rio-grandense na posse. Então, vereadores que já estão demonstrando que vão fazer muito pouca coisa. E eles já estão tentando aparecer de alguma forma. Em vez de aparecer fazendo grandes projetos, isso aí, a Câmara de Vereadores foi a posse que aconteceu, os vereadores da cidade de Porto Alegre, da nossa capital, o que é muito lamentável, embora que nós não estejamos lá, mas Porto Alegre é a capital, a cidade mais importante e maior do Rio Grande do Sul.
Então essa bancada toda achou uma maneira de aparecer, mas eu gostaria que eles aparecessem de uma outra forma, fazendo grandes projetos, mostrando que realmente por que vieram. Então, se já começa dessa forma, é lamentável e vergonhoso. Só agora que eles viram é o vitimismo, pensando que o hino rio-grandense, que acaba por ser escravo, que isso seria para denegrir uma classe. É vergonhosa essa atitude, mas eles pensam desta forma e tentam aparecer. Cada um aparece como pode. Como eu digo sempre, aparecer nas colunas sociais de um jornal ou da imprensa é muito difícil. Você tem que se destacar e fazer alguma coisa. Agora, para aparecer nas crônicas policiais, não precisa muita coisa. É só fazer alguma coisa fora da lei, você vai aparecer. E é assim que eu digo. Então, as pessoas pensam que é muito fácil. É muito fácil, mas tem que fazer algo que se destaque para aparecer. E não coisas assim lamentáveis, parecer dessa forma. Eu não vejo mérito nenhum. Mas como tem gente que aplaude, tem gente que faz. É lamentável, mas é isso que acontece. Infelizmente, o ser humano é dessa forma. Tem gente que aplaude qualquer coisa que é feita, seja de ruim ou de bom. Eles querem, quanto pior, melhor. Mas é um tipo de gente que não compatua com o nosso pensamento. Também, quanto ao futebol, nós não podemos deixar de frisar uma vitória de um time na Libertadores da América, um brasileiro, que ontem a vitória do Palmeiras sobre o River, aquela potência que é o River Plate, em 3-0. E méritos, toda a imprensa, principalmente lá em Portugal, a imprensa enalteceu e realmente está fazendo um bom trabalho ao treinador português, o Abel. Claro que não é o nosso Abel, o Abel Braga, que é o treinador do Inter. Não chega a isso, mas é o Abel Ferreira, o português, que é o treinador do Palmeiras. Apesar que o Palmeiras tem aquele elenco lá de jogadores de grande nível, então também, né? É só colocar as pecinhas de xadrez no lugar certo e o Palmeiras tem um grande time. E com isso está indo para frente na Libertadores e quase que a gente pensa que já está classificado. Apesar de que o futebol é ingrato e é uma caixinha de surpresa. Não tem jogo jogado, então ele leva uma imensa, não é uma boa vantagem, leva uma imensa vantagem, mas futebol é dessa forma. Não tem como o resultado pronto, né? Nós teremos agora, já deve ter começado, às 21h30, o Fla-Flu, como eu disse. Então eu espero que nós terminaremos o nosso programa exatamente 22 horas. Eu espero que vocês nos falem qualquer alteração que haja no placar do jogo, quando acontecendo aí, nos digam alguma coisa, porque a nossa live está acontecendo agora e nós estamos atentos aos jogos que estão acontecendo, às notícias e tudo que acontece à nossa volta. Como a gente pensa de que uma pessoa, porque é rica, é abastada ou famosa, ela se tem por muito feliz. Mas aqui está um exemplo. A apresentadora que todos vocês conhecem, a Luciana Gimenez, ela diz que tem um problema psicológico que é baixa estima, baixa autoestima. Ela diz que se acha feia, magra, alta, e então ela tem um monte de coisas, um pensamento que ela pensa, e isso afeta a mente. É simplesmente para vocês que estão se lamentando por estarem às vezes numa situação ruim, mas pensem bem que a nossa saúde é a maior riqueza que nós temos. Então veja uma pessoa famosa, a gente vê e pensa que ela está felicíssima e que nada, tem um tratamento permanente. Como ela foi modelo a vida toda, ela sempre teve que se cuidar, trabalhou com o seu corpo, ganha, além de ser bem situada, famosa, apresentadora de programa, ex-esposa de pessoas famosas, inclusive o Mick Jagger, que é o eterno cantor de todos os tempos, mas na saúde
ela não leva a sua saúde como nós. Então nós somos uns felizardos. E ele só para dizer para vocês que nós temos que ser contentes como somos. Vocês por estar aí falando conosco, podendo interagir, e nós aqui para esse intercâmbio de informações, de notícias, e podermos estar conversando. Por exemplo, que eu já havia falado lá no preâmbulo, em Minas Gerais, uma juíza, ela induziu ao erro o pessoal, dizendo a maneira como andar sem máscara num shopping de Minas, né? E ela foi denunciada para o Conselho de Justiça e ela deverá responder por isso, uma vez que é um desserviço. Nós estamos apregoando o que todos os órgãos apregoam, que continuemos nos cuidando. A pandemia ainda não acabou, então não poderíamos nós estar dizendo aos senhores que não devem usar mais. Tem que usar máscara, tem que lavar as mãos o tempo todo, usar álcool gel. São coisas que estão acontecendo e nós não podemos deixar para lá. Também falando de um crime hediondo que aconteceu, está nos nossos noticiários, lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O dono de uma boate que admitiu o cadáver de uma moça. Ela era Nicole, de 18 anos. Diz ele que ela morreu num dos quartos de uma boate e ele, com medo de qualquer repercussão negativa, tentou se livrar do corpo desta. Diz ele que ela morreu de overdose de drogas. E depois, muita pressão da polícia, ele admitiu. E outros também já disseram que em situação anterior ele teve um caso com essa moça. Então é crime hediondo para nós mostrar do que é possível acontecer com o ser humano. Tem muita gente ruim nesse mundo e nós lamentamos. Nós que apregoamos paz, amor e sermos uma sociedade ordeira e cumpridora das leis. Até vou tomar uma água para hidratar aqui, para hidratar a minha garganta aqui, uma vez que estamos falando aí, e dar uma ajeitada no microfone. Como nós falamos, uma produtora, isso aqui é notícia do mundo. O que é o vitimismo do mundo? Uma produtora de modas, ela foi demitida por criticar um famoso. Ela foi acusada de gordofóbica. Sabe o que ela disse? Ela disse que ele estava com a barriga grande, um famoso. E ele se queixou nas redes e na imprensa e ela foi demitida de uma editora de modas. Então foi acusada de gordofóbica. Então é algo que está acontecendo e é inexplicável. Nós não sabemos dizer o que pode estar acontecendo no mundo de hoje, em que tudo é ofensivo. E eu não vejo grandes ofensas. Se alguém me chamar de feio, eu vou dizer o quê? Não tem explicação lógica, né? O presidente Bolsonaro, ele suspendeu a compra de seringas. Segundo ele diz que está esperando uma reação do mercado. E ele diz que o mercado e a imprensa, dando ampla divulgação, dizendo que estavam faltando seringas, e com isso ele entrou no pregão e achou que o preço está muito fora de mercado. Ele está sofrendo crítica, mas ele diz que está cuidando do mercado e não colocar dinheiro em vão, assim, para a aquisição, que ele sabe que haverá necessidade, mas como ainda nem temos uma vacina aprovada e já compraríamos milhões de seringas, então diz ele que não teria muita lógica. Primeiro nós teríamos que estar já pronto a começar a aplicar as vacinas. Então ele diz que está esperando o mercado e até jogar com os preços, para não pagar um preço tão alto no mercado, porque o mercado está explorando. Ele está cuidando dos bens, os bens da nação, que o dinheiro não é dele, né? Por exemplo, os prefeitos do Vale dos Sinos e região metropolitana, eles elaboram a criação de um consórcio para adquirir vacinas da Coronavac do Butantan,
caso não haja uma estratégia nacional. Mas, segundo foi dito, o presidente Bolsonaro já falou que tem uma estratégia, já assinou memorando com várias empresas, que assim que a Anvisa aprovar, mas estão se antecipando e também se reunindo com o governador do estado, Eduardo Leite. Então, algo político também há. Claro que nós queremos vacina, nós queremos pleitear tudo isso aí, mas o presidente já disse. O presidente já disse que ele tem a estratégia preparada e, inclusive, esses laboratórios já disseram que eles negociarão direto com o Ministério da Saúde e não independentemente com A, B, com prefeitos ou com governadores. Mas o pessoal está antecipando. Claro que tem uma luta política e cada um quer dizer que ele que foi o precursor de tal coisa, ele que conseguiu as vacinas. É o caso do governador de São Paulo, que até já determinou a data e os horários pré-estabelecidos para a aplicação das vacinas. Mas a vacina não tem nenhuma aprovada ainda pela Anvisa. Mas o governador lá já deu até os horários em que haverão as aplicações dessas vacinas. Também está uma grita muito grande que o presidente Bolsonaro ele nomeou a professora Isabela Fernandes Andrade para reitora da UFPEL, a Unidade Federal de Pelotas. Já fizeram vários protestos e se ela persistir ou continuar, ela foi nomeada pelo presidente, é o direito dele, vai ter muitas dificuldades, vai ter muitas oposições, protestos, mas é que nós sabemos o que acontecia em muitas das nossas faculdades. E o presidente Bolsonaro está tentando contornar todos esses problemas que existiam para que não se repitam. Então é por isso que a grita vai ser muito grande, ela vai ter muitas dificuldades, mas nós esperamos que ela vença, uma vez que o presidente Bolsonaro também está tendo crítica de todo jeito e está sobrevivendo e está crescendo no seu governo mesmo assim. Na noite desta terça-feira, na noite de ontem, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal um homem de 26 anos. E ele, olha a audácia dos traficantes. Ele estava no ônibus de linha, que fazia a linha intermunicipal entre Porto Alegre e Livramento, Santana do Livramento. E ele estava em sua bagagem com 1 quilo de cocaína pura. Agora no ônibus de linha, vejam só, a audácia é que as nossas leis são muito brandas e cada vez eles crescem mais, são mais audaciosos, principalmente os traficantes. E graças à atenção e à presença da Polícia Rodoviária Federal, eles conseguiram prender esse homem com, olha que 1 quilo de cocaína pura gera, batizada no mercado negro do tráfico, muita cocaína e um grande valor. É uma perda para essa quadrilha da qual ele participa. Com certeza que não era uma situação deliberada e sozinha, né? Por exemplo, um estádio de futebol de Rangoon, lá em Myanmar, foi transformado em hospital de campanha para atender o Covid-19, em razão da grande quantidade de contaminação do Covid que está acontecendo. Isso aí é lá em Myanmar. Isso aí são notícias do mundo. O Neymar, aquele jogador do PSG, ele fez a festa programada, e depois, agora a notícia que teve é que ele volta a correr para se recuperar de uma lesão. Ele é jogador do PSG. Eu não sei como é que o PSG vai ver como ele se portou. Diz ele que todos testaram negativo, digo, né, no teste PCR contra o Covid. Mas segundo alguns órgãos já disseram que esse teste momentâneo assim não é muito confiável. Isso não quer dizer que tenha que fechar os olhos e que tudo está bem, negativo. Então, mas ele fez a festa e chegou a debochar das autoridades, né?
Em Porto Alegre, o cartão TRI dos idosos e também dos estudantes, desde que não fizessem um recurso dizendo as razões e a necessidade, em Porto Alegre, ele está bloqueado das 6 da manhã até as 9 e depois das 16 até as 19 horas em Porto Alegre, para evitar que os idosos ou os estudantes, uma vez que não estão com aulas presenciais, não circulem na cidade, pelo menos no transporte público, com o cartão TRI, que é gratuidade para essas categorias. Por exemplo, um atacante da Chapecoense foi afastado por ser flagrado em uma festa sem máscara. Então isso aí é terrível que tenha acontecido, né? E por enquanto, então nós vamos encerrando o programa. Tivemos muita dificuldade hoje na edição, porque uma vez que o nosso programa teve muita dificuldade, que o nosso sinal foi muito ruim. E com isso eu me despeço dos senhores, muito obrigado pela audiência, e não esquecendo que no dia 8, sexta-feira, espero que melhore o nosso sinal, estaremos com o programa Pauta Livre, com a nossa live. Até lá, muito obrigado pela audiência de todos vocês.